Não, a Bíblia Sagrada não foi escrita pela Igreja Católica Apostólica Romana. Muito diferente disso. O Espírito Santo é o autor da Bíblia Sagrada. E ele usou homens comuns para escrever as lições preciosas de Deus e de verdade, nem de costas, de longe no escuro, que os escritores como Paulo, Pedro, Lucas e os demais compactuariam com absurdos ensinados pela seita romana. Agora nós vamos falar sobre o testemunho externo que testifica que os autores tinham a autoridade de Deus para escrever o que eles escreveram. Para esse momento nós iremos agora incluir a igreja. Mas não é a igreja romana, pois estamos ainda falando do século I e II. A seita romana vem muito depois disso. Inácio já chamou os crentes de católico no século II. Ah, é mesmo? Ele acusou os crentes de serem católicos apostólicos romanos? Ou será que Inácio de Antioquia, quando usa esse termo pela primeira vez em suas cartas, faz para se referir a todos os crentes que juntos pertencem ao corpo de Cristo? Não sei se você sabe, mas a palavra católico tem a sua origem no grego, no qual kata significa juntos e oulos significa todos, fazendo com que o termo católico se refira a pertencente ao todo, ou universal, uma característica do corpo de Cristo presente no mundo, em que cada pessoa, membro de uma igreja local, forma uma parte maior que juntas e universalmente formam a igreja universal do reino de Deus. E essa também não tem nada a ver com a seita do tio Macedo não, hein? Presta atenção. Então, se você quer dizer que os pais da igreja, isso é, os primeiros presbíteros lá que assumiram as igrejas fundadas pelos apóstolos, como sendo católicos no sentido literal da palavra, em que são membros da Igreja Universal e Invisível de Deus, então sim, realmente eles eram católicos, eu também sou, e se você professa que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou dos mortos, e que isso é suficiente para te salvar, você também é um católico. Agora, se por católico você se refere à instituição Igreja Católica Apostólica Romana, aí devo dizer que você está hereticamente equivocado, pois os autores do Novo Testamento não faziam parte de uma denominação institucionalizada como a que você frequenta, não. Essa institucionalização é resultado da tentativa fracassada de Constantino em tentar unificar o cristianismo. Por que eu digo fracassada? Porque ele tentou unificar a fé cristã, mas continuou com seus credos e práticas pagãs, que estão presentes até hoje. Sabe aonde? Na Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, ele tentou promover uma mistura do verdadeiro cristianismo com o paganismo romano. Ainda assim, é só em 500 depois de Cristo que começa a ter de fato a instituição romana formada e organizada. Até porque é nessa data que as invasões bárbaras separam o Ocidente latino do Ocidente grego, fazendo com que o atual bispo de Roma se intitule o único e verdadeiro líder da Igreja Latina, sob a desculpa de ser ele a verdadeira voz viva de Pedro. Mas voltando ao testemunho externo, não foi a Igreja cristã que determinou o cânon bíblico. Diferente disso, a igreja cristã serviu de testemunho para o reconhecimento do cânon na forma com que o Espírito Santo guiou. Merle Tenney acrescenta, inclusive, que nenhum concílio eclesiástico poderia criar um cânon. Isso porque a inspiração é a qualidade essencial da canonicidade. Logo, nenhum grupo ou concílio é capaz de insuflar inspiração em obras que já existem. Em outras palavras, a inspiração só pode vir na escrita e não na compilação dos textos bíblicos. E ainda assim, a inspiração vem de Deus e não da igreja. Dessa forma, o máximo que um concílio poderia fazer seria dar a sua opinião sobre os livros que eles considerariam canônicos ou não. E depois disso, precisariam deixar que a própria história justificasse ou invalidasse essa opinião. Sabe o que é mais maravilhoso ainda sobre os testemunhos externos? É que eles são formais e informais. Informal se refere a citações dos pais da igreja sobre o Novo Testamento, pois essas citações atestam que as cartas eram de fato inspiradas por Deus e que os autores bíblicos receberam autoridade divina para escrever. Os testemunhos formais ocorrem bem depois, com os cânones, as listas, os compilados e até as cartas dos concílios ecumênicos, os que vieram depois, os posteriores. Sempre lembre que a Igreja Católica Apostólica Romana tentou destruir a Bíblia Sagrada, não escrever. Ou eles tentaram manter ela sobre o domínio da Santa Igreja, sobre a interpretação dos santos padres, mas o Espírito Santo não permitiu isso. Pois assim poderíamos chegar ao ponto de dizer que a Bíblia Sagrada foi adulterada pela Igreja Católica Apostólica Romana, o que claramente não foi, pois eles não tiveram essa oportunidade para fazer isso. Graças a Deus.